Tudo bem aqui? Boa noite. Como de praxe, vamos começar com uma ligeira palestra. Espiritualidade superior, bons amigos do plano espiritual, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse dia de extremos, esse dia de extremo calor, nesse dia de extrema preparação de tempestade, que acabou não ocorrendo, graças a Deus, e conseguimos, num número razoável, estar aqui, e por favor, nos dê a graça e a iluminação para que sejamos proveitosos para todos que vão nos assistir, seja de forma síncrona, seja de forma assíncrona. E que assim seja. Então, gente, estamos aqui ao fim e ao cabo de um dia extremo, calor extremo, ameaça de chuva extrema. Que bom que estamos aqui. Caso gostem da palestra, por favor, divulguem, porque ela estará também nas redes sociais da casa. E o nosso tema é a felicidade na visão espírita. E aqui, desde logo, já trago um conceito muito simples de felicidade, porque é sempre bom definirmos o objeto da nossa palestra. Felicidade aqui entendida como o grau de satisfação com a vida que se tem e com a expectativa que temos para o médio, para o curto e para o longo prazo. Que isso é que é a síntese da felicidade. Satisfação com a vida que se tem e esperança de que ou permaneça, se está bom, ou melhore, se não está tão bom assim. É isso, basicamente é isso. Por quê, gente? A satisfação com a vida que se tem, com a vida que se leva, porque, como dizia o Barão de Tararé, o que a gente leva dessa vida é a vida que a gente leva. Não existe gaveta no caixão, muito menos reentrâncias no perispírito para se colocar joias, dinheiro ou um cartão de crédito ilimited internacional. A gente não tem essa prerrogativa. O que a gente leva dessa vida é a vida que a gente leva, o bem que a gente fez, satisfação que a gente conseguiu partilhar com os nossos afetos, a satisfação que a gente recebeu ao longo dessa vida. Uma satisfação que sempre, é bom lembrar, deve ser feita nunca à custa dos demais, né? Porque cada pessoa é um fim em si mesmo. Jamais um meio para se atingir a finalidade de outros. É a segunda máxima kantiana. Tá? Cada um é um fim em si mesmo. Então, o que nós estamos vivendo hoje, gente, que impacta diretamente a nossa felicidade? Aquilo que o sociólogo polonês Bauman chamou de modernidade líquida. Porque tudo que é sólido se desmancha no ar. Nós temos um período de instabilidade, um período de incerteza, e nesse período de instabilidade e incerteza coletiva, é mais difícil nós termos certezas e estabilidade individual. Porque, como disse Marshall Bergman, tudo que é sólido se desmancha no ar. Então, tudo é fluidez, nada se solidifica, tudo flui, tudo anda. E a mudança parece ser uma constante. Seja a mudança no perfil dos relacionamentos. Nós sabemos como é difícil hoje estabilizar um relacionamento. Há uma arena no relacionamento. Parece que há uma guerra de todos contra todos. A dificuldade de se criar os filhos e os netos parece muito pior do que era nos anos 70, nos anos 50. A política deixou de cuidar do bem comum. É um salve-se quem puder. E aqui eu não vou entrar em política porque é um tema espinhoso. Mas a gente pode falar sobre a questão internacional, que também é um reflexo disso. Então vejam, o individualismo, o narcisismo de alguns ministros, do presidente mais poderoso de todos, a ponto de se cortar a verba de uma agência que justamente procurava fomentar a solidariedade. Então a USAID, que fazia política externa de assistência a povos que precisavam na África, na Ásia, em países em guerra, de uma hora para outra está todo mundo demitido e a gente está sem verba. Então, que mundo é esse que nós estamos vivendo, em que aquela que é a economia mais robusta do mundo simplesmente corta qualquer tipo de ajuda humanitária
num mundo de tanta desigualdade, com países tão necessitados, com epidemias de ebola, epidemias das doenças mais letais, infecciosas, com problema de fome, problema de seca, causada pela perturbação climática que foi originada pelos poluentes trazidos por esse país, que domina a economia mundial há mais de 80 anos. Então, que lugar que nós estamos vivendo? Né? Então, é um individualismo, um narcisismo, uma incerteza e um risco. Um risco que cria o quê? Uma crise de confiança e uma sensação de desorientação muito grande. Qual é o norte? Para onde vamos? De que forma vamos? Então, há muita mudança. E essa mudança, o Espiritismo, de certa maneira, explica porque nós estamos numa fase de turbulência da passagem do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração. Então, nós estamos recebendo uma quantidade muito grande de espíritos pouco evoluídos que estão recebendo aí a sua derradeira chance de acompanhar a Terra no seu novo ciclo evolutivo. Porque é mais ou menos como uma escola, né, de ensino fundamental incompleto, da primeira à quinta série, que vai passar para uma escola, né, fundamental de sexta a nona. Então não vai ter mais unidocência, não vai ter só uma professorinha que vai ficar ali com todos os alunos, vai ter professor de história, geografia, matemática, né? Então, naturalmente, aqueles alunos que não conseguirem acompanhar a escola nesse novo momento, vai passar de sexta para nona, né? Não vão ter mais a professorinha sempre ali, né, ensinando, né, alfabetizando, vão ter que ir para uma escola, para um planeta, digamos assim, que se aproxime mais com o seu nível evolutivo, com o seu nível vibracional, para falar em termos mais técnicos, né? Uma atitude vibracional que se afine mais, um planeta que vibre na mesma frequência. Então a Terra está recebendo aí, né, esses espíritos para mais uma encarnação, e naturalmente esses espíritos, por estarem muito evoluídos ainda, acabam instabilizando a Terra, com o seu narcisismo, com o seu egoísmo, e naturalmente tudo sob o impacto da tecnologia. Então, nos anos 2000, nós tivemos o quê? O advento do smartphone. Então, toda a memória do planeta, com sons e imagens, está aqui. Eu posso acessar um papiro egípcio do século 8 a.C., posso acessar a Declaração de Independência dos Estados Unidos, que hoje parece que se desdiz, né? Os pais da pátria devem estar com muito ranger de dentes e muito choro nos seus túmulos, né? Posso acessar todo o conhecimento do mundo, mas eu fico brigando com os vizinhos por política, em rede de WhatsApp. Bom, nos anos, isso 08, 09, smartphone, né? Depois, na década passada, tivemos as redes sociais, que viraram um show de narcisismo. Gente influencer, procurando influenciar para os mais nefastos objetivos, para ganhar dinheiro. E agora, gente, em 2025, o que nós temos? Inteligência artificial, que nós não sabemos aonde vai nos levar, como vai nos levar, qual velocidade que vai nos levar. Então, tudo isso também impacta sobremaneira o momento de extrema mudança pela qual nós estamos passando. Então, esse afluxo de espíritos involuídos que precisam receber essa chance, né? Afinal de contas, podem ter uma reencarnação que seja uma reencarnação que lhes dê um salto que lhes permita acompanhar a Terra, apesar de terem 4, 5 reencarnações pregressas, onde só fizeram puxar para trás. É a chance, é a oportunidade. Então, precisamos receber da melhor maneira possível. Precisamos ser indulgentes com os seus defeitos, seus vícios. Precisamos ajudá-los a nos acompanhar, que eu acho que todos nós aqui vamos acompanhar a Terra nesse salto evolutivo que ela vai dar. Estamos trabalhando para isso. Vocês, eu, os desencarnados que estão aqui, estamos trabalhando para isso. Queremos melhorar. Tanto que estamos aqui, nesse dia quente, ouvindo uma palestra para procurar, afinal de contas, qual é o sentido da felicidade do seu ponto de vista espírita. E qual é o sentido, gente? Né? Então, por que nós estamos reencarnados aqui?
que diz respeito diretamente à questão da felicidade. Já falei em várias palestras, mas como tem rostos novos aqui, eu vou repetir. Por 3 motivos principais, que eu já sempre falo. Porque o fato de a gente ter um corpo físico exige que nós tenhamos que sustentá-lo, alimentá-lo, vesti-lo, e tudo isso nos retira do imobilismo e da inércia. Quando a gente sai da inércia, a gente vai trabalhar, a gente convive. Viver é conviver. Quando a gente convive, a gente consegue evoluir, porque os nossos defeitos, as nossas qualidades também, são espelhadas pelo outro. O outro aponta nossos defeitos, nossas qualidades, e assim nós descobrimos aquilo que nós precisamos desenvolver para sermos um ser humano melhor, para ser um espírito mais evoluído. Porque somos todos aqui seres espirituais vivendo momentaneamente uma experiência material. Nós somos seres espirituais. E quando estamos encarnados, precisamos manter esse corpo físico. E manter esse corpo físico demanda convivência. A questão da sexualidade. Toda a questão da sexualidade, ela acaba demandando reflexão, demandando aprendizado, que só existe na vida corpórea. A questão da bênção do esquecimento. Quando momentaneamente entramos nesse escafandro de carne para viver essa vida material, 80, 90, 100 anos, para os agraciados com a longevidade, nós nos esquecemos momentaneamente dos desafetos de outrora. E podemos conviver com eles até mesmo no círculo familiar. E assim podemos perdoar, reconciliar e preparar uma encarnação futura onde haja mais harmonia. Porque ninguém consegue evoluir com esqueletos no armário. O que são os esqueletos? São ressentimentos, mágoas, malfeitos que foram realizados em desfavor do outro. Então nós precisamos, de certa maneira, não só perdoar esses malfeitos, como também reconciliar e reparar, dentro do possível, esse mal. Então, um médico foi aborteiro na vida passada. Tinha uma clínica que ganhava dinheiro fazendo aborto. Nessa encarnação, ele pode ser, de repente, o idealizador de uma ONG que receba órfãos. Então, vejam, na mesma área em que ele cometeu tantos enganos, ele pode reparar um pouco o mal feito. E, de repente, receber esses espíritos que não puderam reencarnar há 40, 50 anos, em função da sua atividade criminosa, como internos vão receber amor, carinho, educação, nessa ONG que ele está agora à frente. Então, nós sempre podemos reparar nossos erros pela moeda do amor. Só que muitas vezes a gente não vê ou não quer ver esse caminho e acabamos resgatando os nossos malfeitos pela moeda da dor. Porque a conta sempre vai vir. Outro paga numa moeda, outro paga noutra. É a lei da ação-reação, ou lei da causa e efeito, ou ainda a lei do karma para os antigos, os antigos hindus, os antigos budistas. Tudo tem o mesmo nome. Então, além dessas 3 situações, a questão da saída da inércia, saber tratar a sexualidade e a bênção do esquecimento, tem uma 4ª razão para nós estarmos encarnados, que tem tudo a ver com a felicidade. Se Deus quiser, eu vou conseguir colocar isso mais ou menos em 15, 18 minutos, que é o tempo que nos gasta. E aí vou fazer a concatenação. Então, quando nós estamos inseridos nesse escafandro de carne, lembrem o mergulhador descendo a 200 metros. O que ele precisa? Um traje muito leve de mergulho? Não. Precisa de um escafandro de metal, que a pressão a 200 metros é muito grande. Quando nós descemos na densidade da Terra, nós precisamos desse escafandro de carne. O que há? Há um tolimento da plasticidade do pensamento. Então, esse escafandro, de certa maneira, deflete o nosso pensamento. Então, existe um delay, um retardo entre o pensar e o efeito. Esse delay, esse retardo entre o nosso pensamento e o efeito que se dá no nosso ambiente é muito bom. Por quê? Porque nos permite a reflexão, a cogitação. Será que é isso mesmo que eu quero? Será que é isso que vai produzir um efeito bom para mim e para as pessoas que eu amo, para o meu próximo em geral?
Será que tomar essa atitude A, ao invés de tomar a atitude B, vai ser a mais benéfica? Então, permite que seja desenvolvida a reflexão, a ponderação. Por quê? Porque no plano espiritual, o nosso ambiente é muito mais plástico. Eu pensei, aconteceu. Vocês sabem que nosso lar, por exemplo, né, as habitações podem ser feitas através da força do pensamento contingenciado para aquela finalidade. Aqui não, aqui eu quero construir uma casa, eu tenho que ter, bom, lá também eu tenho que ter o projeto, tenho que ter o alicerce, tenho que ter a argamassa, construir as vigas, né, depois construir as paredes, colocar o telhado, acabamento. Então vejam como as coisas aqui demoram. E como eu tenho tempo de reconstruir a minha casa e de refazer o projeto quando eu verifico que não está indo na direção certa. Assim, em relação às condutas que eu adoto em relação ao outro, as condutas que eu adoto na minha profissão, eu sempre tenho a possibilidade de revê-las ao longo da sua execução. Isso é uma prerrogativa e uma exclusividade do plano material. Não é à toa que inteligência vem do latim interelegere, ou seja, escolher entre. Alguém inteligente é alguém que faz a escolha certa. Depois de refletir, depois de ponderar, depois de analisar as variáveis, prós e contras, atenuantes e agravantes, a gente define isso. Então, esse retardo que é trazido pelo nosso escafandro de carne entre a cogitação e o resultado é muito útil para nós que somos ainda muito imperfeitos e assim temos mais possibilidade de refletir sobre as nossas escolhas de vida, que afetam não só a nós, mas também aos nossos afetos. E no caso do Elon Musk, né, que pelo jeito está indo muito mal, afeta milhões e milhões de pessoas. Né? Então, prefiro usar o exemplo de um político de fora para não causar polêmica. Mas o fato é que todos nós que somos espíritas, que imaginamos a solidariedade como um pilar fundamental da vida em coletividade, estamos, de certa maneira, estupefatos com o que está acontecendo. Bom, então, gente, nesse momento de fazer a escolha, é preciso equilíbrio. Se o equilíbrio das emoções sempre foi dinâmico, então nós temos um equilíbrio nas nossas emoções. Temos que ter esse equilíbrio nas nossas emoções. Eu fico aqui sob impacto de coisa aqui? Não. Por quê? Olhem a emoção primeva do medo. Olhem o medo. O medo tem um papel a desempenhar. Ele nos afasta do perigo. Ele, de certa maneira, é um freio à nossa impetuosidade. Então, o medo que existe no cachorro, existe numa ameba, de maneira muito primordial, muito básica, né? E existe no ser humano também, é uma emoção importantíssima para a nossa autopreservação, que nos afasta do perigo. Se o medo ele é demais, o que acontece? Ele nos imobiliza. Pessoa que tem medo de tudo, como diziam os gregos, até da própria sombra. Isso aparece em 400 a.C. Ter medo da própria sombra não é um ditado de 100 anos, é um ditado de 2.600 anos. Parece em textos gregos. Tá? Então, a pessoa que tem medo da própria sombra fica imobilizada, não faz nada. Agora, a pessoa que é temerária, ou seja, não tem medo de nada, também pode, em seguida, colocar fim à sua existência e aquela reencarnação deixa de ter serventia. Imagine, no caso, um general que quer defender uma cidade ateniense, né, de um ataque dos, vamos supor, dos persas. Se ele for excessivamente medroso, ele vai acabar deixando a cidade, a polis que ele quer defender, à mercê dos invasores. Se ele for temerário, ele vai enxergar o exército persa no alto de uma montanha, né, e vai mandar uma carga, né, contra um exército mais numeroso, mais entrincheirado, que está na posição de vantagem estratégica, está em cima de uma montanha. Quem é que ordena um ataque montanha acima? Só se tiver uma proporção de 5-1, né, 6-1, uma situação muito específica, porque qualquer manual militar diz que não é
recomendável fazer um ataque dessa maneira. Mas ele é temerário, então ele vai mandar todo o seu exército para ser destruído e, naturalmente, o efeito vai ser o mesmo. Né? A cidade vai ser conquistada, incendiada, toda aquela coisa das guerras antigas que a gente sabe. Então, nós precisamos ter um equilíbrio. Não sermos nem medrosos em excesso, nem temerários. Então, a virtude das emoções, ela tem um equilíbrio dinâmico, ela não está nem no extremo, nem no outro. A raiva, por exemplo, a raiva também é uma coisa primeva, mas é uma emoção que nós precisamos ter. A raiva vem dos animais para enfrentar um oponente. Então está lá um lobo, né? Não digo lobo, porque o lobo é um animal solidário, ele anda em matilhas, né? Mas digamos que tem um leopardo, né? E está se aproximando de uma hiena da sua presa. Então ele, né, tem aquele excesso de raiva e consegue afastar o oponente por aquela fonte de alimentos. Então a raiva é uma coisa primeva e também tem que ser tratada. No homem ela é, digamos assim, quintessenciada. Ela se torna iniciativa e energia, né? Até mesmo para se contrapor à maldade. Porque nós vivemos num mundo em que o vício grita e a virtude sussurra. Então nós precisamos ter, digamos assim, iniciativa e energia para dizer não, isso não. Também, nesse ponto, a raiva quintessenciada, sublimada, pode fazer um bom papel em prol do bem, lato sensu. O bem, por B maiúsculo. Né? Então, precisamos ter essas emoções. Mas essas emoções têm que estar em equilíbrio. Tá? Se o equilíbrio das emoções sempre foi dinâmico, nesse momento em que nós temos tanto espíritos muito evoluídos encarnados, toda essa mudança tecnológica gigantesca com smartphone, redes sociais, inteligência artificial, essa oscilação das emoções está ainda mais forte na maior parte dos indivíduos. É muito difícil, gente, a gente ter equilíbrio. Porque antes a gente ia para casa, ficava no seio familiar, via uma televisão, esses anos 70, ia dormir. Agora, quem é que resiste a dar uma olhadinha, né, no WhatsApp? E aí, o bullying vem daqui. A crítica vem daqui. A instabilidade vem daqui. Precisamos tomar cuidado com isso aqui. Isso aqui é um mundo. Isso aqui é um automóvel. Pode ser um veículo maravilhoso para nossa ampliação de consciência. Mas pode ser também um instrumento de suicídio. Pode ser um instrumento em que tu recebe um bullying muito forte do ambiente que tu está inserido. Pode ser um momento em que tu receba uma crítica que tu não está preparado para receber. Então, o celular do século XXI é uma faca de dois gumes. Temos que tomar cuidado com o uso que se faz desse celular. É que nem um carro, maravilhoso para passear, mas se tu anda a 200 por hora, né, como tem gente que anda na Fluia a 200 por hora, com esses carros super caros, Porsche, etc, etc, nós colocamos em risco nós mesmos e os outros, principalmente os outros. Então, gente, né, é preciso que haja, né, esse equilíbrio, porque nesses tempos, né, de redes sociais, inteligência artificial, de todo mundo interconectado e todo mundo, de certa maneira, addicted, né, um pouco viciado, todos nós somos um pouco viciados nisso. Quem é que não quer diminuir? Quem é que não tem um programinha que diz, você atingiu meia hora, pare. Eu tenho esse programinha, porque senão eu fico meia hora, 40 minutos, 45 minutos, porque ele está sempre te jogando aquilo que tu gosta, né? Segunda Guerra Mundial, história, filosofia, daqui a pouco eu olho, opa, né, já é 11h30 da noite, eu não fiz nada que eu tinha que fazer. Né? Então vamos lá, vamos largar isso aqui. Né? É uma cachaça, isso é uma cachaça, para usar um termo bem vulgar. Né? Então, gente, né, o psiquismo humano é como um grande edifício com vários pavimentos. Alguns são formados 10, 12 reencarnações atrás. Outros são mais recentes, da reencarnação passada. Outros são do nosso desenvolvimento como fetos, ainda na barriga da nossa mãe. Outros são da primeira infância, e assim por diante. Então, o psiquismo humano é muito difícil de ser mensurado. Né? E há reencarnações em que venta mais forte e esse edifício treme, né? E oscila. Há reencarnações em que o momento coletivo é muito difícil.
Vejam o caso do Pierre. Vamos colocar o nome aí, aleatório, Pierre. O Pierre nasceu em 1851 e morreu em 1913. Foi o médico na cidade de Bordeaux. Ele viveu um dos períodos mais tranquilos que alguém podia viver. Ele viveu num período que quem gosta de história vai se lembrar, chamado Belle Époque. Foi o período entre a Guerra Franco-Alemã de 1871 e a Primeira Guerra Mundial. Então teve uma vida tranquila. 1870, 80, 90, né? Era um homem de meia idade, 1890, médico, em Bordeaux, uma vida tranquilíssima. Agora veja o filho dele, John Paul, que nasceu em 1881 e seguiu a carreira do pai. Foi médico do exército francês. Em 1916, nas trincheiras de Verdun, né, como médico, naquelas trincheiras, aquele combate horrível, né, de fogo contra fogo, artilharia, metralhadora, bomba, né, perdeu um braço. Voltou sem um braço, teve que deixar de ser um médico cirurgião como era, virou um clínico. Né? Imaginem, né, uma vida sem um membro importante, como um braço para quem era cirurgião. Aí, quando estava lá com seus 40 anos, o filho dele foi convocado para a Segunda Guerra Mundial, retirada de Dunkerque, e morreu num ataque aéreo nazista. Então, o cara perdeu o braço na Primeira Guerra Mundial, perdeu o filho na Segunda Guerra Mundial. Em 1952, 53, finalmente paz? Não. Começou a Guerra Fria, ameaça de guerra nuclear a todo momento, treinamento com banca. Né? Então vejam, né, a vida que levou o pai Pierre e a vida que levou o John Paul. E aí a gente começa a perguntar, né, mas qual era o mais feliz? Depende de como eles levaram em conta as adversidades que aconteceram em suas vidas. O Pierre, de repente, foram pequenas adversidades, esses pequenos incômodos que acontecem todo dia com qualquer um de nós aqui. Desde uma chamada, né, alguém querendo praticar o 20º golpe, né, tem um saque não identificado da sua conta, que a gente recebe 50 ligações dessas todo dia, até, né, uma situação de bullying, assédio por via rede social. Pequenos incômodos do dia a dia. E o outro, John Paul, teve um braço amputado, o filho perdido, mas talvez ele tenha sido mais feliz que o filho Pierre, porque a felicidade é relativa, a gente não pode mensurar. Apesar de toda essa ventania coletiva que assolou o lugar onde ele morava, a França, nesse século XIX e XX, nesse período que ele viveu, entre 1880 a 1959. Né? Então, gente, né, nós precisamos ter em mente essa questão do equilíbrio dinâmico das emoções. Porque as emoções, o que é o estado de afetividade de alguém? É o conjunto de sentimentos, emoções e estados de humor. E, naturalmente, né, tudo isso vai oscilar e vai fazer com que o nosso equilíbrio homeostático, né, de humor também mude. Vejam que todos os animais têm um rudimento do sistema nervoso. Nos animais bem inferiores, é um sistema que procura evitar a dor e maximizar o prazer. Então vejam, né, qualquer tipo de animal, vejam um crustáceo, vejam um escorpião, ele também procura, né, evitar a dor e ele se afasta do predador e maximizar o seu prazer. Procurar, né, um parceiro, uma parceira no acasalamento, procurar o alimento, se defender com o seu veneno, o escorpião. Né? E quando se fala no ser humano, nós também temos sistemas de alerta e recompensa. Só que os nossos sistemas de alerta e recompensa são muito mais, infinitamente mais sofisticados. Nós temos, como uma culminância do ciclo evolutivo, um sistema de alerta e recompensa, um sistema de defesa que se compõe dos 5 sentidos. Então nós temos o olfato, sentimos o vazamento de gás. Opa, está vazando gás nessa casa, vou sair fora e daqui a pouco posso morrer dormindo. Tá? É tão comum, não é à toa que se coloca aquele odor característico no gás, que é inoculado pela própria empresa de gás por determinação legal, para que a gente possa ter o alerta quando há um vazamento. Nós temos um sistema de paladar. Imagine nosso antepassado, caçador-coletor. Vou comer aqui esse cogumelo. Bota na boca, gospe na hora. Por quê? Porque é venenoso.
Então, o paladar já sentiu que não era um alimento bom. A visão, vamos pegar o carro ali, estacionar uma quadra e meia, se aproxima um indivíduo suspeito. Opa, né? Bota a chave no bolso e entra no bar. Então, nós temos esse sistema de alerta e recompensa desenvolvido em torno dos 5 sentidos. Não é um sistema tão primário quanto o inseto, quanto o escorpião. É um sistema sofisticadíssimo. Né? E aí, gente, às vezes esse sistema de alerta está mal dimensionado. E nós temos o quê? Não vou poder entrar agora porque o tempo já está acabando. Nós temos situações de estresse e síndrome de pânico. Então, o mau dimensionamento do sistema de alerta. No sistema de recompensa também, às vezes ele está mal balanceado. E o que nós temos? Nós temos uma viciação. E hoje, gente, como tem gente viciada em todo tipo de coisa que a gente possa imaginar. Viciada em jogo. Veja essa epidemia de tigrinho. O que é isso, gente? Pessoal que ganha pouco, gastando 4, 5 mil reais em tigrinho todo o mês. O que é isso? É um vício gigantesco em jogo. Como é que nós termina com isso? Bets. Vícios de toda a ordem. Não estou entrando nem aí na seara dos vícios proibidos, drogas, etc, etc. Vício em sexo, vício em celular. Tem gente que não controla, tem gente que passa 4 horas no celular, em rede social. Então, nós precisamos tomar cuidado com essa viciação, porque a dopamina é o transmissor do prazer. Daqui a pouco tu recebe 10 likes, e daqui a pouco tu quer 100 likes. Não tem 100 likes, tu faz 47 posts para ganhar 100 likes no dia. E tem gente que é viciada em likes também, viciada em visualização, né? Viciada em interação na sua rede social. Então, não há o que não haja em termos de vício. E esse vício nada mais é que um sistema de recompensa ou gratificação que está mal balanceado. Então, temos que tomar cuidado com o sistema de alerta mal balanceado e com o sistema de recompensa mal balanceado, porque ambos trazem insatisfação, infelicidade. Lembrem-se que felicidade não é um ponto de chegada, é uma maneira de viajar. Se tu passa todo dia tenso, ou se tu passa todo dia insatisfeito porque a tua postagem não recebeu tantos likes quanto tu gostaria, alguma coisa está errada. Vai ser a soma desses momentos todos que vão te fazer um mês infeliz, um semestre infeliz, um ano infeliz. E a depressão, gente. Teríamos muito a falar sobre a depressão. Mas a depressão é um foco excessivo em experiências dolorosas do passado. Enquanto que o grande desafio é ficar focado no presente. Porque eu, muito preocupado com o passado, posso estar sendo remoído, castigado pela culpa. Eu, muito preocupado com o futuro, posso estar sendo remoído, castigado pela ansiedade. Eu não posso me fixar nem no futuro, nem no passado. Claro que são importantes. Né? O passado, para trazer todas as experiências que podem me ajudar a ser mais feliz hoje. E o futuro como foco, como um elemento que vai angariar os meus maiores esforços para aumentar o meu nível de satisfação para mim e para os meus próximos. Mas eu vivo no presente. Tanto que ele tem esse nome, um presente para nós, para que possamos fazer a escolha certa, a inteligência, escolher entre, e procurar maximizar ao máximo a minha satisfação de estar aqui, nesse momento, procurando fazer o bem para mim, para os meus próximos e para toda a coletividade. Esse é o objetivo. Estamos aí para isso. Nós estamos inseridos numa coletividade. Somos responsáveis pela felicidade do outro também. Somos solidários. Nós precisamos ter sempre em mente essa questão. Nós somos seres gregários, vivemos coletivamente e somos também responsáveis pela felicidade dos outros, assim como os outros são também responsáveis pela nossa felicidade. E eu me lembro disso a cada dia quando vou pegar o trânsito, procuro me encher de tolerância, porque eu sou um cara muito irritadiço no trânsito. E penso, né, vou ser paciente hoje. E a cada dia eu consigo ser um pouco mais paciente, apesar da dificuldade. Tá, gente? Então o equilíbrio exige que nossos pés estejam fixos no presente. Ainda haveria muito a falar sobre a felicidade do ponto de vista espírita. E para isso eu peço a vocês que leiam o Livro dos Espíritos, as questões 920 seguintes. Tá? O Livro dos Espíritos tem uma linguagem antiga? Tem. O Livro dos Espíritos tem a segunda pessoa do plural, vós.
Tem. Livro dos Espíritos tem termos difíceis? Tem. Mas o Livro dos Espíritos, meus amigos, é imprescindível. Tá? Leiam as questões 920, são 9 questões, 920 e 929, para complementar a nossa palestra de hoje, já que apenas meia hora foi impossível para que a gente fizesse todos os registros necessários para estudar a felicidade sob o ponto de vista. Eu comecei, vocês terminam em casa, lendo as questões 920 seguintes. Tá bom? 920. Muito obrigado. Vamos fazer, então, a nossa prece de encerramento. Vou convidar a Ana. A gente faz depois a prece. Tá. Então tá. Com vocês, então. Muito obrigado.